like a Hellcat. Bem, estamos aqui com a continuação do vídeo anterior, que eu falei sobre unidades de medida de massa, e agora nós vamos aprender a transformar. Então, para você que chegou agora, nós temos aqui o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, nós vimos no vídeo anterior que à medida que você irá se deslocar de uma para outra para a direita, nós iremos fazer multiplicações de 10 em 10 ou por potências de 10. Se você estiver voltando aqui, ó, indo para a esquerda, nós estaremos aqui, ó, dividindo de 10 em 10 ou por potências de 10. Beleza? Então, o que é que acontece? Eu quero que você observe o seguinte, que à medida que você está indo para a direita, você irá multiplicar de 10 em 10, que foi o que eu acabei de falar. Mas o seu número aqui, ó, você observa que ele vai aumentar, o número aumenta. Já se você estiver indo para a esquerda, estaremos dividindo de 10 em 10, como eu já falei. Só que o seu número ele vai o quê? Diminuir, tá? Se esse número é um número inteiro, o natural ele vai, no caso natural, ele irá sempre, quando você vai para a direita, aumentar, quando você vai para a esquerda, diminuir. Até porque nós estamos falando de medida de massa, e medida de massa, as massas elas se apresentam, né, sempre em valores positivos. Então aqui eu botei 3 exemplos para nós transformarmos aí. Então o primeiro exemplo pede para transformar 50 gramas em miligramas. Então se nós observarmos aqui a tabela, vou apagar esses riscos que eu fiz. Então nós vamos sair do grama e queremos chegar onde? No miligrama. Então nós teríamos que multiplicar, ó, vamos ver por que número. Observe que sempre nós vamos multiplicar por potências de 10. Então esse número terá um 1 aqui, ó, e a quantidade de zeros vai ser determinada pela quantidade de casas que nós pulamos até chegar ao miligrama, tá? Então observe que do grama para chegar no miligrama nós pulamos, ó, 1, 2, 3. E aí teria que multiplicar esse 50 aí por 1000, tá? Então você multiplicando 50 por 1000, você iria achar justamente quanto? 50.000, ou seja, 50 miligramas é igual a 50.000 gramas, tá? Mas se você, para multiplicar é tranquilo, né? Mas na hora de dividir, muitos se complicam um pouco aí, tá? Então, existem vários métodos para você conseguir resolver. Um outro método é você pensar o seguinte: esse 50, você tem ele aqui, né, certinho, ó. E aí você procura onde está a vírgula dele. Quando não aparece, está sempre no final do número, tá? E aí você vai observar, nós estamos indo para a direita, então vamos acrescentar aqui de zeros para a direita. Coloca quantos você quiser, tá? E aí você observa quantas casas eu pulei para a direita, 3. Então nós vamos deslocar a vírgula, também 3 casas, onde ela vai ficar. E aí nós apagamos a vírgula de onde ela estava. Então observe que o número, ele vai ficar aqui, ó, 50, 0, 0, 0. E esses números depois da vírgula, como são zeros, nós podemos o que? Desprezar os números e desprezar a vírgula, achando assim os próprios 50.000 miligramas, tá? Então depende muito de você. Se você é um cara que está muito bem aí na multiplicação e na divisão, tranquilo. Mas se você não está, aconselho que você tente aí, pelo menos pelo método de você acrescentar zeros e pular vírgula. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 2,5 em centigramas, quilogramas para centigrama. Então, ó, vamos sair do quilograma para o centigrama. Observe que nós teríamos que pegar esse 2,5, como estamos indo para a direita, nós iremos o que? Deixar um número maior, ou seja, vamos multiplicar. Por quanto? Ó, pulei 1, 2,
3, 4, 5 casas, ou seja, pelo número, ó, com 5, número 1 com 5 zeros. Quem é o número 1 com 5 zeros? O 100.000, tá vendo? Então nós multiplicaremos esse número aqui, ó, 2,5 por 100.000. Se você não preferir fazer assim, o que é que você vai observar aqui? Você escreve um número abaixo. Como você está indo para a direita, você acrescenta aqui, ó, zeros até umas horas, e vai arrochando zero, arrocha zero, arrocha zero, arrocha zero. E aí, você vai observar, não foram pulados aqui 5 vezes à sua direita, então a vírgula você desloca também 5 vezes. Então 1, 2, 3, 4. Onde ela vai ficar? Aqui, ó. Então você escreve todo esse número aqui, ó, 2, 5, 0, 0, 0, 0. Igual ao anterior, esses números aqui depois da vírgula são zeros, então despreza os zeros e a vírgula. Ou seja, que número ficou? Ficou, ó, 250.000 centigramas, tá? Beleza. Então até aí tudo bem. Agora vamos para a volta, né? Se você quiser voltar, você observe que nós temos agora esse númerozinho aqui pequenininho. Então você teria que dividir ele por quanto? Observe que nós queremos sair do miligrama para chegar no quilograma. Então nós teríamos que voltar, né? Ó, voltar. Se você está indo para a esquerda, você está dividindo por quanto? Observe que são 6 casas voltando. Então você teria o número 1 com 6 zeros. E o número 1 com 6 zeros é o número 1 milhão, né? Você teria que dividir isso aqui, ó, por 1 milhão. Tá? Então ou você poderia fazer isso aqui, ó. Quantos zeros são? 3, 6, 7. 5, 6, 7. Ou dividir isso aqui por 1 milhão, que nesse caso aqui o cálculo é mais tranquilo, tá? Porque você observa que você só vai cortar aqui, ó, esses 6 zeros com esses 6 zeros, e aí você acha esse valorzinho aqui, ó, 3.480. Mas se você não estiver em dia, você primeiro tem que estudar, né? Então você vai fazer o seguinte: você vai procurar aqui nesse número, não vou reescrever ele, não tem vírgula, a vírgula está sempre aqui, ó, no último. E aí você vai deslocar aqui, ó, como você pulou 6 casas para a esquerda, você vai deslocar a vírgula 6 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde a vírgula vai ficar. Depois da vírgula, todos esses números são zeros, ó, são desprezíveis. Então fica apenas quem? O 348 e o zero aqui no final. Ou seja, que número é esse? 3.480 o quê? Quilogramas, tá? Então a transformação é isso. Observe que não é difícil. Se você não conseguir aprender aí pelo método de multiplicar por potências de 10 ou dividir, você tem a outra opção, que é justamente contar vírgulas de acordo com o número de casas que você pula na tabela, beleza? Então é isso aí, até a próxima.